Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aos nossos estudos sobre educação ambiental. A aula de hoje vai ser sobre educação ambiental e cidadania. A responsabilidade por nosso planeta e os seus recursos naturais, e, consequentemente, a preservação e a proteção desses recursos, passa por todos os setores da sociedade. Desde a sua origem, o homem vem sobrevivendo graças a esses recursos, vem desenvolvendo técnicas necessárias para sobreviver, para se proteger, para ter conforto, para ter alimento, para ter qualidade de vida, para ter saúde, para ter energia. Esses recursos, porém, eles não são inesgotáveis. Mesmo o planeta, ele vem demonstrando necessidade de cuidados, ele vem passando por transformações. Nós não temos ainda uma garantia exata de que essas transformações foram desencadeadas pela ação do homem, mas uma coisa nós temos certeza, que o homem pode e deve interferir nessas transformações negativas, freando a destruição do meio ambiente, protegendo o que nos resta dos recursos naturais, porque disso depende a própria sobrevivência. E já faz tempo que os cientistas vêm alertando sobre essa necessidade de preservar os recursos. A água doce, por exemplo, é um recurso que vem causando preocupação, porque o planeta vem passando por transformações climáticas, né? E a água tem faltado para muitas pessoas. Então, adotar um estilo de vida sustentável atualmente é bem mais do que uma convenção social, do que uma questão cultural de educação, é uma questão de vida ou morte. Se a gente quiser que os nossos filhos, netos e bisnetos tenham os mesmos recursos que a gente tem, a gente precisa preservar. Tá? Então, o homem precisa adotar uma consciência ambiental, precisa adotar ações de sustentabilidade no dia a dia para que ele possa sobreviver. E a gente vai ver nos próximos slides como isso tem a ver com cidadania, assim como a ética, a moralidade, as relações pessoais, entre outras. Como nosso objetivo nessa aula não é nos aprofundarmos nas questões científicas a respeito do meio ambiente, mas sim na educação ambiental e na sua necessidade, é importante a gente lembrar que, independentemente de o homem ser causador ou não de desastres naturais, ele tem responsabilidade sobre a exploração e a destruição do meio ambiente, em muitos casos, sim. Por quê? Porque a exploração irrefletida desses recursos levou nossa sociedade à beira de um colapso ambiental. Quando você faz o mapeamento dessa destruição, acabamos com grandes quantidades de florestas, acabamos com grande quantidade de mata nativa e de fauna, né? Muitos animais entraram em extinção e muita dessa extinção é por ação do homem, tá? Então, nós temos uma caça predatória que acabou com esses animais. Todos os seres vivos, eles têm uma função na cadeia alimentar e eles têm uma função na natureza. Então, nós não podemos extinguir espécies e esperar que isso não tenha consequências. E isso eu falando de uma fauna terrestre e de uma fauna marítima e nos rios. Porque o homem também se alimenta desses animais, de peixes, de frutos do mar. Estamos poluindo rios, nós estamos desmatando, e isso tem causado algumas interferências climáticas com a falta ou excesso de chuva. Então, tudo isso, todas essas ações, elas precisam parar. Por quê? Porque muitas tragédias naturais podem ser evitadas se a gente tomar uma consciência ambiental. E da onde que vem esse comportamento do homem? O comportamento dominador do ser humano fez acreditar que ele era dono da natureza e não parte da natureza, né? Então, amparados tecnologicamente, os indivíduos exercitam o domínio sobre os outros em nome de poder e ganância. Muitas empresas, muitas indústrias, muitos conglomerados se preocuparam em explorar e não repor o que eles tiravam da natureza, e isso causou escassez. O que a gente percebe? A gente percebe que as riquezas naturais são exploradas e destruídas por uma minoria, enquanto que grandes
quantidades de pessoas ficam sem alimento, sem acesso a esses recursos por causa dessa exploração, tá? Então, tais comportamentos geraram um sentimento de intolerância ao ponto de tornarem as inconformidades algo normal. E nesse sentido, as sociedades modernas não percebem as incoerências praticadas contra si mesmas e, consequentemente, contra a natureza. Então, por exemplo, você realiza uma pesca predatória no período em que os peixes estão em reprodução, durante a piracema. O que acontece? As pessoas justificam esse comportamento dizendo que os pescadores têm necessidade de alimento, têm necessidade de sobrevivência e precisam pescar. Ok, é um fato de uma necessidade do homem, tá? Só que o que acontece? A consequência vem. Esses peixes vão escassear porque eles não vão se reproduzir e aquele pescador vai acabar sem o produto do trabalho dele de qualquer forma. Então, o que acontece? Muitos governos, como o brasileiro, para que o pescador respeite esse período de piracema, eles propõem uma bolsa, né? Eles propõem um seguro-desemprego específico para que o pescador receba ali um dinheiro, consiga se sustentar enquanto ele respeita o ciclo natural da natureza. Esse pescador, ele toma essa consciência disso, mas várias pessoas que vão lá visitar o rio, fazer turismo, não. Então, nós temos vários exemplos de pessoas que são presas pescando durante o período de piracema. Por quê? Porque não tem essa consciência. Ele não sabe que ele está interferindo ali no sustento de várias famílias ribeirinhas que dependem da pesca. Ele não percebe que ele está interferindo na natureza. Para ele, o que importa é o lazer dele, né? E o turismo que ele está fazendo. Então, nós vemos aí um grande exemplo de falta de consciência ambiental. É a mesma coisa daquelas pessoas que constroem grandes mansões em áreas preservadas. Ela vai interferir na natureza em nome ali do conforto dela. Então, essa falta de consciência ambiental de algumas pessoas é que a educação ambiental vai tentar reverter, vai tentar fazer com que essa pessoa assuma as responsabilidades que ela tem, porque isso faz parte de ser cidadão. O homem precisa entender que ele não é o dono da natureza, ele é parte dela. Então, a situação alarmante em que se encontra o estado de preservação ambiental em vários locais do planeta, inclusive no Brasil, fez com que os cientistas, governantes, ativistas se unissem para investigar, para pesquisar, para discutir e propor soluções para esses problemas mais urgentes da nossa sociedade em relação ao meio ambiente e também ao clima, né, do planeta. As primeiras preocupações surgiram no século XIX ainda, por causa da Revolução Industrial, porque ela começou a poluir muito e a causar grande impacto ali na natureza, e aí algumas pessoas já começaram a questionar. No início do século XX, né, essas discussões se intensificaram, mas foi mais no final do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas começaram a perceber que a coisa era urgente. Isso por quê? Em parte por causa também da energia nuclear e também por causa de algumas situações. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente teve as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que mostraram ao mundo o poder daquelas bombas, né, daqueles explosivos e a capacidade de destruição. Isso fez com que as pessoas ficassem alarmadas, pensando, poxa, várias bombas dessa podem destruir o planeta. Daí você desperta a consciência e a necessidade de preservar o planeta, mas não no sentido ambiental, no sentido de o homem frear um pouco ali, né, as suas conquistas nessa área armamentista. O desastre de Chernobyl em 1986 na Ucrânia também abriu discussões, por quê? Esse desastre em um reator de uma usina nuclear começou a fazer com que as pessoas questionassem o uso dessa energia nuclear, que vinha sendo apontada como uma substituta para a energia hidrelétrica, por exemplo, que era em rios. Então, a União Soviética, que era de onde a Ucrânia fazia parte, dizia que era a energia do futuro. E esse desastre que causou uma nuvem radiativa que chegou
até o Japão, que se espalhou por toda a Europa, que destruiu o meio ambiente, que contaminou pessoas, ela freou um pouco essa empolgação com a energia nuclear, né? Aí nós temos, depois da Segunda Guerra Mundial, em Tbilisi, na Geórgia, que é uma das ex-repúblicas socialistas soviéticas, né? A primeira Conferência Internacional sobre Educação Ambiental, promovida pela Unesco e pela PNUMA, e aí a gente tem realmente uma reunião para discutir a educação ambiental e a necessidade de conscientizar as pessoas a respeito da proteção do planeta. A conferência resultou num documento oficial com princípios e recomendações para desenvolver a educação ambiental em diversos setores e em diversos grupos sociais, em vários países que assinaram esse documento. 10 anos depois, houve uma nova conferência em Moscou para avaliar e analisar as ações e resultados da primeira. Portanto, em 1987, um ano depois do acidente de Chernobyl, se reuniram em Moscou, que era a capital da União Soviética, do qual fazia parte a Ucrânia e, consequentemente, Chernobyl. E ainda se avaliavam os estragos desse grande acidente, né? Então, aí já começaram a discutir alguns recursos, algumas alternativas para esse recurso. E, assim, da onde o homem vai tirar a energia elétrica é uma das principais discussões que a gente ainda tem na atualidade. Então, hoje a gente procura recursos mais sustentáveis, como energia eólica, que vem do vento, a energia solar, que são recursos que a gente tem à vontade em grandes regiões do Brasil, por exemplo, e que podem substituir, por exemplo, o uso da hidrelétrica, que além de ser um recurso que ele é muito instável, porque o Brasil passa por períodos de seca e aí a energia falta, né? Ela acaba ficando mais cara. Ela também tem um impacto natural muito grande. Como a gente pode observar, preservar a natureza e o meio ambiente é função tanto do governo quanto da sociedade. Todos têm responsabilidades em relação a esse tema. Na década de 1990, várias propostas educativas surgiram para educar as novas gerações para a preservação do meio ambiente. Uma dessas propostas foi a dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o PCN de 1998, que dentro dos temas transversais coloca o tema do meio ambiente. Então, o PCN, que a gente vai ver melhor em uma outra oportunidade, nas próximas aulas, quando a gente falar de educação formal, ele tem vários volumes. Ele tem o de língua portuguesa, matemática, ciências. E o volume 8 é destinado aos temas transversais. Esses temas transversais que você vê aí na figura, eles são saúde, ética, orientação sexual, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo, tá? E esse volume 8, ele vai introduzir com ética, né? E vai falar um pouco a respeito de temas que devem ser trabalhados em todas as disciplinas, de modo contínuo. Então, não é um projeto, não é uma disciplina separada, é conteúdo que deve ser embutido dentro de todas as disciplinas o tempo todo, o ano todo, em todas as séries, tá? Então, depois do volume 8, vem o volume 9, que é especificamente destinado a meio ambiente e saúde, e esse vai dar orientações para que seja dada a educação ambiental. O principal objetivo da educação ambiental dentro da sociedade é mostrar que todos somos responsáveis pelo planeta, que todos temos deveres de cidadãos para com a preservação, tá? Então, nós precisamos enxergar o planeta como nosso lar e não como um objeto, algo que a gente possui e que é descartável, tá? Então, é algo orgânico, vivo. Ele não é uma máquina que vai funcionar eternamente sem necessidade de manutenção, sem necessidade de cuidados e que vai ter sempre recurso disponível ali para a gente, tá? Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser protegido, ele precisa ser preservado. E disso depende nossa sobrevivência. Então, só assim é que essa responsabilidade ela poderá ser colocada em prática, só com essa consciência. Não só a educação ambiental, mas a educação como um todo é uma prática social, porque ela faz com que a gente transforme o nosso meio, faz com que a gente se transforme, que a gente se construa como ser humano.
Então, a educação é uma prática social que expressa o modo dos seres humanos se organizarem e viverem em sociedade, como se percebem enquanto ser da natureza e manifestam seus questionamentos sobre a realidade num processo de crítica e autocrítica, de ação política e conscientização coletiva. Então, você, quando diz crítica e autocrítica, você tem aquele senso de achar o que tem de errado ao seu redor e tentar corrigir, e também achar o que tem de errado em si mesmo e tentar corrigir. Isso é uma ação política, não no sentido político partidário, como a gente está acostumado a lidar no Brasil, no sentido político, porque interfere nas relações sociais. E essa conscientização coletiva é o grande objetivo da educação ambiental, para que todos façam a sua parte, tá? Então, a educação ambiental ela está relacionada a um aspecto social, ao cultural, que a gente vai ver na próxima aula. Porque só a gente mudando hábitos, a gente fazendo reflexão sobre essas questões do meio ambiente, a gente tentando achar o problema, identificar o problema e também procurar soluções, é que a gente vai conseguir essa preservação. O Brasil está cheio de práticas sociais relacionadas à educação ambiental. Eu selecionei uma dessas práticas aí, que é educação ambiental em comunidades carentes. Tem no link aí uma reportagem sobre como essas comunidades de Rio das Pedras, Gardênia Azul, Cidade de Deus e Providência, no Rio de Janeiro, têm projetos de educação ambiental e como que isso vem sendo desenvolvido nessas comunidades. Vale a pena ler para a gente ter o exemplo de como a educação ambiental está relacionada a essa prática social. Para finalizar a nossa aula, eu recomendo esse videozinho, que é bem curto, mas explica bem o que é a consciência ambiental, que é um dos objetivos, se não o principal objetivo da educação ambiental. Também trago mais um exemplo de educação ambiental e cidadania, que é o projeto da Favela Verde. A Favela Verde, ela fornece educação ambiental e alimentação saudável para as pessoas dessa comunidade. Está no link aí a reportagem completa. Então, a Vila Nova Esperança, em São Paulo, tem 3 mil moradores e uma horta sustentável, que serve para todos esses moradores. É bastante interessante. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido, para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.